Tudo bem? Agora sim, começando mais uma live aqui no Ensino Infantil num Clique. Eu, Sérgio Marques, quero dar as boas-vindas para você que está assistindo. Se você está assistindo no YouTube, eu quero convidar você já para dar o like, se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações também, porque a gente sempre está publicando conteúdos novos aqui no YouTube, com música, com trabalhos manuais para fazer em casa. Eu também coloco algumas reflexões como pai de primeira viagem, sou pai de gêmeos, gosto de compartilhar algumas coisas com vocês. Bem-vindos todos novamente. Hoje mais uma live muito legal com dois convidados super especiais que eu já vou apresentá-los, já vou chamá-los aqui para a nossa live. Enquanto vocês estão chegando aqui, deixando o like, se inscrevendo, eu vou pedir um favor. Se você está ao vivo aqui com a gente no Instagram, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para o teu grupo da família, para o teu grupo do Ministério Infantil da sua igreja, para pessoas que se interessam por educação infantil. E hoje, em especial, o nosso tema missões. Missões é coisa para criança? A gente vai conversar sobre isso nesses próximos minutos aqui, nesse vídeo, nessa live. Então clica aqui no aviãozinho, já convida a galera para vir conversar com a gente e interagir com a gente, tá bom? Todas as perguntas, os comentários podem ir fazendo aqui que a gente vai respondendo e conversando com vocês, para vocês também participarem desse nosso papo, legal? Eu já vou apresentar o nosso tema e os nossos convidados, logo mais eu vou chamar eles aqui. E o assunto desse vídeo é: missões é coisa para criança? Vamos lá, eu fiz uma pergunta para vocês no Instagram durante essa semana e eu coloquei 3 opções como resposta. Qual foi a última vez que você conversou sobre missões com os seus filhos em casa? Resposta A: converso sempre. Resposta B: faz tempo. Resposta C: ainda não conversei sobre missões com os meus filhos. Olha, pois se a sua resposta foi a letra A, provavelmente você está dentro da exceção, porque pelo que a gente tem conversado com as pessoas, esse é um tema que infelizmente tem sido deixado em segundo plano, especialmente no ensino dentro das nossas igrejas. Nós temos notado que o ensino sobre missões é uma necessidade que a gente deixa em segundo plano dentro dos nossos lares também, ainda mais em tempos de pandemia. Mas a ordem de Jesus para nós, registrada em Mateus, ide e fazei discípulos, não pode jamais ser colocada de lado. Missões é algo que está no coração de Deus, e transmitir esse amor aos pequeninos é fundamental. Então, para conversar um pouco mais a respeito de tudo isso, eu vou convidar o Sérgio e a Nathalie para essa live. Eles são pais de 4 filhos e eles criaram o perfil Jungle School BR, que traz dicas de ensino em casa. Tem um detalhe também que é importante dizer, que eles são completamente apaixonados por missões. Eu conheço o Sérgio já há 20 anos, talvez. Nós estudamos juntos. Eu fiz um ano de seminário lá no Palavra da Vida, o Seminário Bíblico Palavra da Vida, e eu tive a oportunidade de estudar com ele lá. E agora a gente se reencontra aqui online para fazer essa live. Então, vamos lá, conhecer um pouco mais da experiência deles, ter dicas também para ensinar missões para crianças de idades diferentes, métodos criativos e muitas histórias super interessantes. Vou mandar aqui o convite para eles já entrarem aqui com a gente. De bate-papo aqui super legal, aguardando eles aceitarem. Enquanto isso, clica no aviãozinho, manda no grupo de WhatsApp da família do Ministério Infantil, traz todo mundo para participar aqui com a gente. Sérgio, Nathalie, que legal vocês estarem aqui, tudo bem? E aí, tudo bom? Bem-vindos. Tudo bem? Tá Tudo escutando a gente? ótimo. Alto e claro, perfeitamente. Que Legal. legal que deu certo. Que bom. Bom, antes de mais nada, muito obrigado porque vocês aceitaram o convite. Eu imagino que não deve ter sido fácil vocês conseguirem ter esse tempo calmo para a gente conversar aqui essa hora sobre um tema tão legal, mas a luta foi grande aí, não foi? A gente tem um casal de missionários que também tem filhos pequenos, que aceitaram ficar com os 4, né? Não, Com três. Um tá dormindo. Um tá dormindo, tá. Um tá dormindo. Não, legal. Eu tô com 2 dormindo aqui também no quarto, então tudo bem. Se a gente tiver algum
contratempo aqui tá mais do que entendido, né? Mas, poxa vida, eu tô muito feliz. Conversei com você, Sérgio, né, na semana passada, né, que a gente conversou, Tem depois de talvez quase 20 anos, né, que a gente... praticamente É, 20 anos aí. é mesmo, cara, É que tempo, legal. hein? E você vê como Muito são as bom. coisas, né? Como Deus faz as coisas. Agora a gente se encontrando aqui no Instagram, nessa live, e um privilégio aprender com a experiência de vocês, comemorando aí os 4.000 inscritos que vocês conseguiram hoje, acho que ou essa Foi semana no hoje, é. Instagram, né? Eu vi o post lá, parabéns, e não é à toa, porque tem sido um espaço muito rico, com informações super legais, né? Então a gente tem curtido bastante tudo que vocês têm publicado lá. Muito legal. Joia. Legal, para a gente também é um privilégio poder participar aqui. A gente tem acompanhado vocês e pegado algumas ideias também. A gente conheceu, na verdade, agora, nessa pandemia, né? A gente que está conhecendo alguns perfis, porque a gente não tinha tanto tempo, né, com a internet. A gente mora num lugar sem Sim. conexão. Então, está sendo muito bom, pelo menos, essa quarentena para a gente ter esse contato, participar de lives, trocar informações, experiências e poder também conhecer um pouquinho do que o pessoal tem feito por aí. Ó, falar só Legal. talvez falar só um pouquinho mais ou menos do nosso contexto, né? E deixar claro algumas coisas que a gente até conversou um pouco, né, Sérgio? A gente, Sim. para deixar claro. Então, nós somos missionários, nós trabalhamos em lugares assim de difícil acesso, lugares bem isolados, mas em redes sociais hoje a gente não pode ficar falando muito o povo, o lugar, não é o ambiente para a gente fazer isso. Então a gente vai deixar essa parte assim, né, de fazer muitos comentários. Então eu sei que muita gente vai ter muitas perguntas, né? Nossa, como que é, como que faz, o que acontece, tudo. Mas o que a gente pode dizer é que a gente mora num lugar isolado, sem conexão à internet, celular, televisão, nada. É um lugar realmente bem isolado. E a gente fica nessa área, muitas vezes por 4, 5 meses direto. Então a gente fica sem essa conexão, né? Sem poder mandar e receber muitas notícias, né? E poder também esse acesso, né, às redes sociais e fazer tudo isso daí, a gente fica bem assim, a gente estava muito fora, né? De Uhum. todo esse mundo, né? Que a gente veio a conhecer e a colocar alguma coisa ah, mais com mais frequência, né? Agora na pandemia, né? Então a gente acabou ficando na cidade, a gente saiu para uma saída rápida e acabou ficando por aqui por 4, 5 meses. A gente está aproveitando para poder abençoar a vida de outras pessoas de outras formas, né? A gente tinha abençoado a vida de outros, né? Uhum. Lá distante, agora a gente tentando abençoar aqui. Só completando a apresentação aí, nós estamos há 8 anos trabalhando com a MEVA, que é uma missão, Uhum. e a gente tem morado, então, na aldeia há 6 anos, né? 6 anos que a gente tem morado nesse local. Nós temos 4 filhos, a Júlia, de 7 anos, Laila, de 5, Daniel, de quase 3 e o Pedro, de 6 meses. A Laila que teve um susto aí, né? Pelo que eu Pois vi lá é, no a Laila Instagram. que Amanhã, hoje à noite, aí a gente solta um videozinho contando tudo como foi. Tá bom. abriu o queixo ontem e rolou uma pequena cirurgia aqui em casa ontem. A gente Uau, fez no uau. estilo isolado, não fomos para o hospital e tentamos tratar por aqui mesmo. Eu sou dentista, né? Certo. Essa parte aqui. Então, eu sou dentista, a Nath é enfermeira, Tá. mas a gente não exerce, assim, né, a nossa profissão. A gente acaba usando nessa área, né, que a gente trabalha, mas assim, eu não tenho consultório, a Nath não atende em hospital, nada, né? Então, só tem o conhecimento que a gente usa de vez em quando. Eu como jornalista, acho que se acontece uma coisa dessa, eu preciso ser levado para o hospital, porque eu já teria, sei lá, talvez desmaiado, alguma coisa assim. Mas tudo bem, né? Graças a Deus que deu tudo certo. Olha, antes, a gente tem uma pauta aqui para a gente conversando, pessoal. E antes disso, eu quero só reforçar aqui o convite para quem está online agora aqui com a gente no Instagram. Clica no aviãozinho, manda essa live aqui no grupo da família, no grupo das mães, dos pais, da igreja, do Ministério Infantil, porque com certeza vai ser muito legal ter a participação de vocês aqui e vai enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. Então, chama aí o pessoal para vir participar aqui com a gente.
E também, se você está assistindo esse vídeo no IGTV ou no YouTube, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, deixar o like e se inscrever também no canal Jungle School. Aqui no Instagram também, seguir a página, porque, enfim, tá muito legal. Tanto aqui o Ensino Infantil num Clique, quanto o Jungle School. São conteúdos que se complementam, né? E acho que forma esse grande emaranhado de informações úteis aí para pais, mães, que desejam ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, usando a Bíblia e os valores cristãos como base da aprendizagem, né? Sérgio, Nathalie, então vocês já começaram a apresentação de vocês, e eu queria agora que vocês comentassem um pouquinho como começou o projeto Jungle School, que é relativamente recente, né? Pelo que eu estava conversando com o Sérgio. Conta um pouquinho como que começou. Isso eu vou deixar a Nath falar, que ela vai saber explicar melhor. Bom, na verdade, o Jungle School foi um complemento por causa do nosso ministério, né? Como a gente morava nesse esquema isolado, sem acesso a coisas da cidade, quando os nossos filhos começaram a crescer um pouquinho mais, eu comecei a pesquisar sobre o assunto de educação domiciliar. Eu falei, eu vou ter que ensinar eles em casa para a gente poder continuar o nosso ministério aqui onde a gente mora. Então, há alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar, ler metodologias, e aí eu vi que não tinha muita coisa ainda no Brasil sobre o assunto. Então, eu falei, poxa, vai ter que implementar algumas coisas novas. E aí, conversando com o Serginho, ele falou, por que você não começa a produzir alguns materiais cristãos, já que você vai ter que ensinar eles, né? E foi, acho que em 2018, a gente começou a produzir o primeiro material, que foi na época da Copa até. Então, a gente produziu um material cristão, baseado na Copa, em torno daquela coisa da Rússia e tal, e para trabalhar com as meninas, né? Elas tinham mais ou menos 4, 5 anos. É um pouco do que a falta de internet faz, né, também. Porque às vezes na internet você vai lá e pega tudo pronto. E como a gente não tinha as coisas prontas, né, e esse acesso de conseguir arquivos e coisas, né, então a Nath foi desenvolvendo, ela montava uma folhinha de atividades para as crianças e ela foi guardando isso daí e aos poucos ela foi montando um material. Quando eu terminei o material eu pensei, poxa, talvez tenha outras famílias que estão na mesma condição que eu, que gostariam de ensinar em casa ou que gostariam de complementar em casa, né? Às vezes as crianças vão para a escola, mas você quer dar um foco mais cristão no ensino, quer puxar um pouco para a Bíblia, virtudes e tal. Então eu falei, eu vou compartilhar, se tiver gente querendo, a gente divulga, né? Disponibiliza e tal. E aí compartilhei e começou, né? Surgir várias pessoas e tal, e igrejas usando, EBF, aquela coisa. E eu falei, então vamos criar o canal. Só que daí eu engravidei do terceiro filho, nasceu, eu engravidei do quarto, e agora que a gente conseguiu realmente criar o canal, acho que faz 6, 7 meses, né? A gente conseguiu criar um canal para disponibilizar, para mostrar os materiais, dicas e compartilhar tudo isso. Então, na verdade, o Jungle School já existia na nossa família porque nós temos que ensinar os nossos filhos no jungle, né? Na selva. Então, foi mais ou menos uma necessidade aí natural. Não, sensacional. E assim, a gente tem acompanhado alguns conteúdos, especialmente agora mais recentes, e assim, eu fico imaginando como será que é a dificuldade de ensinar ao mesmo tempo crianças de idades tão diferentes. Então eu tenho gêmeos aqui, difícil porque assim, tem a desatenção, aquela agitação, aquela energia, né? Energia boa deles. Mas crianças diferentes, de idades diferentes, eu imagino que você precisa usar também métodos diferentes. Como que é isso, Nathalie? A aula ela é feita em conjunto, ao mesmo tempo, mas usando outros métodos? Comenta um pouquinho desse desafio. Então, o legal do homeschool é que ele não é uma escola, né? Então, você pode adaptar no contexto de vida da família, da rotina e da casa. Então, geralmente eu consigo ensinar toda a parte de história, geografia, ciências, junto, independente das idades. Só que cada um vai reter de acordo com a sua idade. Então, eu posso dar muita informação, e a de 7 anos vai captar praticamente tudo, a de 5 vai captar metade, e o de 2 vai ouvir alguma coisa e vai aprender alguma coisa no meio do caminho. Mas o foco ali é que todos possam participar da mesma aula. E aí você tem que realmente usar métodos diferentes. Você vai dar uma atividade para vai ocupar a mão dos mais novos, e vai tentar fazer isso. A parte de alfabetização e matemática não dá para fazer. Então, o que eu faço? Quando eu preciso focar na alfabetização, que ela vai precisar de uma atenção específica, todos os outros estão em atividades autônomas, vamos dizer, coisas que eles conseguem fazer sozinho.
Então, um tá num joguinho de lógica, o outro tá recortando e colando, o bebê tá derrubando lixo e comendo lixo, alguma coisa que cada um tá envolvido com a sua atividade, entendeu? Então, Comendo aranha. a gente pode dar uma atenção específica para cada um. Essa parte tem que dividir mesmo. Mas é uma luta, gente. É difícil, não é fácil, não. Hoje eu vejo que eles já estão mais adaptados. Então, hoje, às vezes, eu dou uma atividade para mais velha e ela consegue se concentrar, mesmo que o outro esteja gritando, jogando, assistindo um vídeo, e ela consegue se concentrar. Mas é um treinamento, não é fácil, não. A família, de modo geral, ela acaba se adaptando. E a gente vai percebendo assim, que cada filho que chega, os outros eles vão se acostumando e vão, Né? vão interagindo de forma diferente. Tem a parte da escola e tem as partes assim que a gente tem assim a parte de devocional ou partes que a gente faz Leitura, então leitura em voz alta, né, com as crianças. Então isso é feito todos ao mesmo tempo, todos juntos, né? Mas a gente acaba realmente assim sabendo que um vai reter mais do que o outro e daqui para depois lá na frente ele vai acabar vendo isso de novo e vai acabar nivelando depois lá na frente, né? Perfeito. Eu vi no site de vocês que, inclusive, vocês têm uma indicação que vocês fazem de livros para cada idade, né? Comenta um pouquinho como que foi Na essa verdade, iniciativa. eu não dividi por idade, né? Então, justamente por isso, eu acho que a leitura ela tem muito mais a ver com hábito do que com a idade. Tá. Uma criança de 4 anos que tem o hábito desde cedo, ela consegue Legal. ouvir uma leitura longa e sem figuras por muito tempo. Mas se você começar agora com uma criança de 7 anos que não tem esse hábito, você vai ter que começar com os livros ilustrados. Então, assim, tem muito mais a ver com a rotina do hábito. Aí eu dividi do processo. O livros de bebês, que é como você vai iniciar. Então, seu filho vai ter o contato com o livro, abrir, tem que ser um livro forte, que ele vai manipular, na verdade. A história e o conteúdo não é tão importante, mas o contato com a literatura. Aí você passa para os livros ilustrados, que é a grande fase da criança, que ela vai se apaixonar pela leitura. E aí é aquela coisa de ler no colo do papai e da mamãe, de olhar as imagens, explorar, perguntar. É aquela fase gostosa. Mas dessa fase você precisa entrar numa fase dos livros de transição. Que aí eu acredito que acontece. Uma criança que foi iniciada no hábito desde cedo, é lá para os 3, 4 anos. Que ela consegue já ouvir leituras um pouco mais longas, com poucas figuras, mas ainda tem figuras. Então você provavelmente vai ocupar a mão dela com alguma coisa para ela colorir, massinha, um Lego, alguma coisa que vai deixar ela quietinha, mas ela já vai estar prestando mais atenção. E aí você usa as perguntinhas depois do livro, do capítulo que você leu, para ver o quanto ela reteu. E o objetivo final, que seria livro de capítulos sem figuras. Então, se você criou o hábito desde cedo, você vai ter lá no nosso site as indicações então de livros de capítulos que você já pode fazer com seu filho, se ele já acompanha leituras mais longas, escutar um capítulo inteiro, sem precisar fazer nada e se concentrando, né? Então, na verdade, é um processo, é um treinamento aí. Não tem muito a ver com a idade, mas quando você começou o hábito de leitura na sua casa. Perfeito, ótimo. Tô vendo alguns comentários aqui, a Micaela Tardelli escreveu aqui como se fosse multisseriado, e algumas escolas, devido ao número de alunos serem reduzidos, trabalham assim. E vocês que tiverem mais comentários, podem ir escrevendo aqui para a gente também, a gente vai interagindo ao vivo. Se você está assistindo no YouTube, pode deixar seu comentário, depois a gente interage com vocês também. E vamos agora mais para dentro do assunto da nossa live aqui. Eu queria também ouvir de vocês. Essa parte de homeschooling é sensacional, mas acho que ainda mais legal é a experiência de vocês como uma família missionária, terem esse despertamento aqui para a gente ter um momento de despertamento das famílias e das igrejas para a gente saber como conversar com isso com os nossos filhos, né, com as nossas crianças. É uma impressão minha, como eu falei aqui no começo dessa live, ou isso tem acontecido? Na opinião de vocês, o ensino de missões, especialmente para crianças, tem sido colocado em segundo plano nas igrejas? Vocês têm notado isso? E especialmente agora no período de pandemia, parece que a prioridade virou outra. O que vocês têm como impressão? Eu acho que talvez a pandemia em si, não sei se fez muita diferença, mas acho que era algo que já vinha, já estava vindo de longa data, né? Diagnóstico.
é o que algumas pessoas estão falando. A pandemia só está assim evidenciando algo que já existia, né? Uhum, uhum, Então, a gente vê assim que o ensino na parte de missões tem caído muito, né, no nível de igrejas, de escola dominical. Tem ser isso assim uma coisa boa. A parte bíblica tem crescido. A gente tem A visto a teologia, né? parte de teologia, a gente tem visto muito conteúdo na parte de teologia, mas pouco se fala nas questões assim de missões. E embora existam alguns movimentos que tentam, né, resgatar um pouco isso, incentivar isso nas igrejas, mas a gente vê isso se repercutindo até mesmo nos seminários, né? Meu pai está dando aula em seminário, a Gabriela e o Thiago também estão lá no seminário do Palavra da Vida do Norte, né? Então a gente tem uhum. algum contato assim com seminários, tudo a gente vê muitas pessoas interessadas na parte de teologia, de pastorado ou educação cristã, mas a procura por missões tem sido cada vez menor, né? Parece que hoje em dia eles têm tratado missões mais como uma relação empírica. Ah, legal, tem missionário, vamos ver. É uma coisa pessoal daquela família e não trazendo mais para o lado acadêmico. Então, missões caiu no descrédito no sentido de vamos estruturar um currículo de missões, vamos estudar missões, vamos ver a história de missões, a biografia missionária. Então, virou alguma coisa mais assim, é uma experiência de uma família, de um lugar, de um povo, e não é a minha experiência na minha casa. Então, eu acho que teve essa Uhum. dicotomia aí que tem atrapalhado um pouco crescer isso dentro dos lares, né, na prática. E É como se, pode falar. é como se houvesse um descolamento, né? O ensino passa a não ser uma coisa prática, algo que deve estar no dia a dia das famílias, mas é uma coisa distante, né? Acadêmica, alguma coisa assim, né? E por um lado, um pouco do ensino de que todo mundo é um missionário Ah, é uma verdade, mas acabou se enfatizando tanto isso que é aquela coisa assim, se todo mundo é missionário, então ninguém é um missionário, né? Então, a figura do missionário, aquele que é enviado pela igreja, acabou assim se perdendo nesse mar, né? Então, acabou assim se dizendo, não, mas todo mundo pode fazer missões a qualquer hora, a qualquer lugar. A gente tem que fazer missões a qualquer hora, a qualquer lugar, mas essa figura do missionário, ela foi se perdendo ao longo dos anos, né? Ao longo das décadas, e as gerações foram se passando, e o tipo de ensino que foi se dado. Então, hoje você escuta muito pouco falar sobre biografias missionárias, né? Ou realmente, assim, você vê uma grande diminuição dessa vontade de falar assim, eu gostaria muito que o meu filho fosse um missionário. Qual é o pai, né, das nossas cidades e aí das igrejas que a gente passa, que olha assim para o filho e fala, nossa, se tem uma coisa que eu gostaria muito que o meu filho fosse um missionário. Eu tô para ver, né? São poucos, uhum, né? São raras exceções que a gente vê. A gente vê muitos assim falando até, a gente fez seminário, né, Célio? A gente sabe que a uhum. gente tem alguns colegas até que falam assim, olha, eu tive muita dificuldade de convencer meu pai para fazer seminário. Falando assim, eu pago qualquer faculdade do mundo, mas não pago um seminário para você. Então a gente vê essa É, realidade crescendo e a gente realmente encontra muitas barreiras e muitas famílias assim, para não vou nem falar de missões para não correr o risco, né, do meu filho se interessar. Então é uma tristeza, mas acaba sendo muitas vezes verdade. tá certo. Olha, eu vou ler, vou fazer uma pausa rápida aqui para ler uns comentários que chegaram até sobre o assunto que a gente estava conversando antes. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou lá rodar um pouquinho. Aqui. Eber e Laura, meus filhos amam saber e ver as aventuras da família de vocês. Eles dizem, como está a família da floresta hoje, mãe? A Legal. família da floresta está com saudade da floresta ultimamente. Estão muito na cidade, né? É isso aí. A Laís também escreveu assim: a partir dos 3 anos já se pode estimular a leitura? Eu diria que a partir da gestação pode se estimular a leitura. Então, o hábito de leitura ele tem que começar do berço, na verdade. O seu filho tem que brincar com livros desde que ele nasce. Ele tem que ouvir essa coisa
da ressonância de como é uma pessoa lendo, né? Da sonoridade desde cedo. Então você, Que com legal. 3 anos, por favor, já devia estar nos ilustrados e dando muito livro para o seu filho, mais do que brinquedos que já trazem tudo pronto, né? A leitura, ela traz criatividade e acaba estimulando todo o resto, né? Eu tenho falado muito sobre o cuidado que nós pais temos que ter com as telas. Porque é exatamente isso, a tela já traz tudo pronto, né, para a criança. Então ela fica ali passivamente consumindo tudo aquilo, então tem vários problemas. Fizemos até uma live aqui no Ensino Infantil recentemente sobre especificamente esse problema do tempo excessivo que as crianças estão passando em frente às telas, cada vez mais, na verdade, e isso se agravando em tempos de isolamento, de pandemia. Então o livro realmente é uma alternativa incrível, né? Porque a criança ela trabalha toda essa parte de imaginação e tudo mais, né? A gente consegue ver na prática, assim, nos nossos filhos, como a gente passa muito tempo sem telas e isolado. Quando a gente vem para cá e a gente libera um pouquinho mais, né? Que seja um desenho, às vezes bíblico até, mas é interessante como muda as brincadeiras, muda o falatório, muda como eles se tratam e até a gente tem que disciplinar mais vezes por causa de coisas que geralmente não aconteciam. Então, é interessante notar o estudo de caso, assim, é perceptível. Muda o vocabulário, né? O jeito de falar, etc. É verdade. Principalmente essa parte da imaginação, né? Essa parte da imaginação a gente percebe que elas ficam menos criativas, né? Nas brincadeiras, nas histórias que elas inventam. Nos desenhos, né? Verdade. E olha lá, que legal, já é um gancho aqui para o nosso próximo assunto. A Rosana escreveu assim: sinto falta de materiais de missões, material infantil para crianças especiais. Precisamos lembrar da inclusão nos materiais. Eu acho que não só para missões, né? A gente tem realmente falta de materiais ligados para a inclusão nesse assunto. A gente fez uma live recentemente também sobre inclusão das crianças surdas e como que a gente precisa caminhar ainda no sentido de ter essa infraestrutura, né, para trabalhar esse tema da inclusão. A Luíse também escreveu assim: Luíse, tudo bem? Luíse e Renato, lá da Igreja Batista da Borda do Campo. As pessoas acham que estudando, ensinando, vão querer virar missionários, e vão mesmo, isso é bom. E aí ela escreveu: estava no culto da MEAP em Santos, Nathalie estava grávida da Júlia, se não me engano, o tempo passa. Que legal, que legal. 7 anos. Algumas barrigas atrás. Algumas barrigas atrás, olha só. Prisca, verdade. E todo mundo entrando aqui, acenando para a galera. Gente, muito bem-vindos todos vocês. Estamos aí com meia hora de live, então a gente tem meia hora online aqui ainda para conversar. Clica no aviãozinho e dá tempo de chamar o pessoal para entrar aqui com a gente ao vivo. E se você estiver no YouTube, dá tempo ainda de você se inscrever no canal, curtir, assistir depois. O vídeo é longo, se você quiser assistir, dar uma pausa, voltar depois também, vale a pena. A gente tem mais meia hora para bater um papo e conversar sobre essas experiências tão legais do Sérgio e da Nathalie. E voltando ao assunto sobre materiais, eu acho que é uma dificuldade encontrar realmente materiais sobre missões. Muito dificuldade. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre quais materiais que vocês usam para ensinar missões, como é feita essa abordagem. Hoje nós fizemos um post, inclusive, mais à tarde, sobre alguns bonequinhos que vocês fizeram, um painel. Eu queria que vocês contassem um pouquinho essa história para a gente. Só para uma introdução a esse assunto, a gente começou a perceber que, mesmo sendo missionários e morando num lugar assim bem específico, como nossos filhos cresceram lá é a casa deles, é a vida, a rotina deles. E a gente começou a perceber de que os nossos filhos não entendiam missões. Não entendiam, não sabiam exatamente por que eles estavam lá, o que estava acontecendo. E com uma certa idade deles, a gente começou a perceber essa necessidade da gente falar sobre missões na nossa casa, né? Então a gente começou a então montar materiais, que a Nath vai poder falar um pouquinho aqui, esse material que ela montou, nessa ideia da gente poder apresentar outras famílias missionárias que trabalham em lugares com povos e de formas diferentes, né? E também para a gente poder explicar um pouquinho o que a nossa família faz, por que faz. Então, foi um pouquinho assim, nessa necessidade que levou a gente, então,
a começar assim, a abordar de uma forma mais intencional esse assunto de missões em casa. Eu acho que Perfeito. a primeira coisa que a gente tem que focar no ensino de missões com nossos filhos é que você tem que estar envolvido com missões, em alguma parte do processo. E os nossos filhos, eles sabiam que eles eram missionários, que a gente morava lá. Mas eu falei, independente de você ser missionário ou não, a gente tem que participar de todo o processo. E tem uma parte muito importante que todo mundo pode fazer, que é orar e contribuir. Então, a primeira coisa que a gente introduziu em casa foi, nós vamos orar com missionários que estão trabalhando ao redor do mundo. E nós vamos adotar um missionário. Então, a gente escolheu uma missionária da África, falamos, nós vamos contribuir com essa missionária, nós vamos orar por ela, e vocês vão acompanhar um trabalho missionário. Porque isso, a gente não sendo missionário, daqui a um tempo, ou a gente ainda estando no campo, eles precisam saber que é um processo e é uma parceria. Não existe missões só a galera lá da ponta, né? Que está lá no campo. Missões acontecem com a igreja apoiando, e tem a galera que ora, aliás, todos deveriam orar, contribuir, e alguns vão poder ir. Então, é uma parceria. Então, a gente queria que elas entendessem isso. Então, a primeira coisa, a gente começou a ter contato com notícias missionárias. A gente começou a coletar informações de vários casais, famílias que a gente conhecia, solteiras. Falamos, vamos orar. Então, a gente instituiu na nossa casa que tinha um dia do cultinho missionário. A gente faz cultinho todos os dias. Mas um dia da semana ia ser o cultinho missionário. A gente ia falar sobre isso, a gente ia orar sobre isso e ia até pegar passagens bíblicas sobre isso. A gente não conseguiu montar um material específico, eles eram ainda menorzinhos, né? A gente fazia meio aleatório. Agora que eles estão maiores, eu queria contar um pouco para eles histórias missionárias antigas. Como que foi o processo, pegar biografias, para eles reterem um pouco. A gente está naquela fase das crianças que eles começam a ter os heróis, né? Então eles começam a se inspirar em super-heróis que eles veem na TV, em desenhos, ou em histórias que eles escutam, em livros. E a gente queria, então, que eles tivessem essa inspiração em pessoas reais. E aí surgiu a ideia da gente criar um material de apoio para as histórias missionárias da APEC. Eu, particularmente, eu não conheço muitos materiais sobre biografias missionárias, mas o material da APEC é um material que a gente conhece e é muito bom. Então, a gente pegou uma história missionária, escolheu um missionário, que foi o Charles Studd, e a gente criou o nosso primeiro material em cima disso. A gente contava a história, fazia atividades relacionadas à história, e aí passamos mais de, acho que foi um mês inteiro falando só sobre aquele missionário. Então as crianças se envolveram com a história, elas sabiam o nome da esposa dele, dos filhos, por onde ele passou, a gente estudou o mapa. Então foi toda uma interação muito maior do que se a gente só citasse ou só falasse algo num domingo, numa EBD ou algo do tipo, né? Então eles realmente viveram aquilo. Sobre a ideia dos bonequinhos. A gente começou também a ver que seria interessante eles terem algo palpável, né? Então, cada vez que eu ia falar sobre um povo novo, principalmente introduzir os continentes para eles, eu fazia um bonequinho de feltro, poderia ser de papel, tal, mas eu tinha feltro lá nas mãos, então eu fiz uma africana, depois eu fiz um chinesinho, e aí a gente foi introduzindo missões em cada canto do mundo, né? E eu dava o bonequinho para eles e contava como se fosse o bonequinho. Então eu dava um nome lá pro bonequinho e falava, ó, hoje o Sheng, né, que era o chininha lá, ele vai contar para vocês que no país dele não pode falar de Jesus, que eles são perseguidos. E aí eu fui contando toda uma história fictícia do bonequinho para chegar a falar, então, como que acontece o evangelismo hoje na China, né? Então a gente foi usando algumas ideias mais reais e criativas para envolver eles. E eles amam, né? Quando eles falam, pega lá o fulano, eles lembram o nome dos bonequinhos, eu nem lembro mais, e ele fala, pega lá o fulano para contar a história do país dele, a gente quer saber o que está acontecendo lá. Então se tornou algo assim, uma história, mas algo que eles sabem que é real, né? Que realmente está acontecendo. Dessa coisa também de pessoas reais, né? Então, como a gente fez seminário, a gente está nesse mundo, a gente conhece muitos casais de missionários, muitos até da nossa idade, assim. Então a gente montou esse mapa, né, que a gente passou a foto. É um mapa que a gente mandou imprimir, a gente conseguiu imprimir lá. E aí a gente colocou então na nossa sala e ao redor a gente colocou também várias fotos de pessoas que a gente conhece, vivas, né, reais, que a gente ora por eles, e a gente começou aí também a mostrar para eles aonde que eles estavam, o que eles estavam fazendo. Muitas vezes até alguns que tinham atuações diferentes, né? Nós temos um colega que trabalha com a parte de futebol.
Então, ele é jogador de futebol, praticamente, Num país fechado, profissional, né? num Num país lugar fechado. fechado. E ele está lá com a família dele, ele usa o futebol e o esporte para ter contato com as famílias, com as pessoas daquele lugar. Então a gente começou e eles lembram e conhecem os nomes e Daí a sabe gente... aonde que é o lugar e acaba até tendo uma visão assim de mundo de modo geral, que acaba até ajudando na parte de escola, né, se você for ver. Não, a gente começou também a ter Sim, uma interação. Eu pedi para elas gravarem vídeos contando como é que é a vida delas lá para os filhos desse legal, missionário. Então a gente mandou para os filhos dele, E daí os eles filhos mandaram deles também. mandaram de volta. Ó, a gente mora que aqui, a gente fala de legal. Jesus. Então essa interação para criança é muito legal. Hoje em dia, que criança que tem contato com os missionários reais é muito difícil, né? Então a gente sempre fala, quando a gente vai nas igrejas, a gente fala, mandem cartinha para os nossos filhos. Eles gostam de responder. Seu filho vai gostar de saber notícias das próprias crianças, entendeu? Então eles mandam fotos, a gente responde, eles mandam desenho, algumas crianças mandam desenho, e aí minhas filhas vão lá e mandam de volta. É uma forma deles verem que missões está acontecendo, são pessoas reais, e que eles podem até trocar vídeos, conversar e tal. Então se torna algo muito mais vivo na família ali, né? Muito bom. Pegando esse gancho também, né, de conectar as crianças com o mundo real, então tirá-las um pouco dessa coisa de desenho, de joguinho, etc., do celular, de aplicativo. Acho que além da recompensa espiritual, óbvia, né, que o ensino de missões traz para a vida das crianças, então, que benefícios que vocês percebem também nesse desenvolvimento da criança quando o ensino missionário é colocado na pauta? Então, por exemplo, conhecer a realidade de outros países, a língua, ver outras culturas, essa ideia de que existem pessoas que falam outros idiomas. Então, assim, eu lembro, por exemplo, que quando eu participava de eventos é, sobre missões na igreja, quando eu era criança, fica muito marcado isso quando a gente vestia roupas diferentes, mostrando a cultura de outros povos. Comentem um pouquinho sobre isso, assim, que benefícios também que isso traz na vida, no crescimento das crianças, expandir os horizontes deles, conectar eles com o mundo real, né? Saber que existem pessoas diferentes, lugares diferentes. Acho que até, além desse todo esse benefício acadêmico que você falou, né? De conhecer o país, de saber o nome, a cultura. Então, quando a gente fez o projeto da Rússia, da Copa, a gente mostrou o lugar, mostrou como que são as leis, e o que pode, o que não pode, um pouquinho até de histórias, lendas, né? Da Rússia, Uhum. músicas, uma criança, as vestimentas e tal. Essa é a parte acadêmica. Mas eu acho que o mais legal das histórias missionárias mesmo é porque levam a criança a se colocar no lugar. E a criança tem muito isso, né? Eles ainda têm essa empatia muito natural de se colocar no lugar daquela pessoa. Então eu lembro quando a gente estava estudando a história do Charles Studd, e aí a minha filha ficou chocada quando soube que o casamento deles, eles não tinham como fazer no país dela, que seria Londres. Eles decidiram fazer, acho que no campo missionário, e foi algo bem simples. E ela não tinha um vestido de noiva. Então ela vestiu uma faixa que estava escrito Unidos para Cristo. E até hoje, quando eu converso com ela, ela fala assim: mamãe, no meu casamento eu quero um vestido de noiva, mas eu posso usar uma faixa também, assim? Então são Que coisas que a criança legal. leva, assim, de histórias reais. Sim. Pelo menos não são coisas que ela viu num desenho fictício ou escutou num livro uma história secular, mas são coisas que ela ouviu. Elas ficaram chocadas quando o navio foi embora e a mãe teve que se separar com os filhos do pai que ficou no campo missionário. Então isso gera, acho que a criança se colocar no lugar e também se ver como resposta, né? No final da história, quando eu falei assim, vocês teriam coragem de ir lá falar para os canibais e tal? E aí elas falaram, não, eu iria, mamãe, eu iria porque eles estavam morrendo sem Jesus e tal. Então é uma Legal. oportunidade de você fazer alguns desafios para o seu filho desde pequenininho. A gente se surpreende com o quanto eles respondem e o quanto isso vai ficar, como você falou, ficar gravado lá dentro. Quando ele for grande, Sim. ele ainda vai lembrar de memórias como essa. E é interessante pensar de que tanto eu como a Nath, a gente teve o despertar para missões praticamente na adolescência, né? Uhum. Naquela época de Palavra da Vida, Culto da Fogueira, antes do seminário, né? Eu ainda tive o privilégio de ter pais cristãos e missionários, né? Desde praticamente a infância, né? Então eu tive isso na minha casa. E eu vejo assim, a gente foi estimulado, né, nessa parte
E a gente foi encaminhando a nossa vida, todas as decisões que a gente foi tomando, foi com essas decisões que a gente tomou na infância e na adolescência, Legal. em direção a missões. Então, isso fez muita diferença para as decisões da nossa vida. E hoje a gente vive algo que a gente praticamente decidiu lá na infância, né? Lá na infância e na adolescência. Que bênção, cara. Muito legal. Seguindo aqui, a gente vai deixar um tempinho final, chegando em 45 minutos de live quase, tempinho final para ler aqui mais algumas perguntas. Então, se você tem algum comentário, você que está ao vivo aqui com a gente, escreve aqui, a gente vai ler, interagir com vocês logo mais. Vou só seguir com mais algumas perguntas aqui, porque a gente separou bastante coisa para conversar e esse papo está muito legal. É, eu queria. Essa ideia que você deu de trocar os vídeos com famílias missionárias, achei demais, achei muito legal. É, usar o recurso, né, da tecnologia e de gravar para a gente também focar o ensino, né, em coisas que valem a pena, não ficar só naqueles desenhos porcarias. Detalhe, a gente está reunindo aqui, só fazer um spoiler rápido aqui, tá, Sérgio, Nathalie? A gente está reunindo alguns materiais com mensagens subliminares, coisas destrutivas que estão nos desenhos aí que os nossos filhos estão tendo acesso livremente. Então, em breve, aqui no canal, a gente vai separar esse alerta para os pais aí. Então, essas ideias são super bem-vindas, né? Agora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, em tempos de pandemia, que vocês comentaram que vocês estão agora há um tempo, alguns meses na cidade e tudo mais. Quais são as maiores dificuldades que vocês apontam que as famílias missionárias têm enfrentado? Até no sentido de contextualizar e trazer nós, como igreja, para dentro dessa realidade. Bom, boa pergunta. Então, essa parte, eu acho que uma coisa assim que tem sido difícil, essa coisa que você tinha uma atividade, que você estava assim com planejamentos, né, com planos, e eu acho que isso acaba sendo comum a praticamente todo mundo, né? Nossos planos foram frustrados, né? Não só os nossos como missionários, né, mas de praticamente todo mundo, né? Uhum. Então a gente se vê um pouco nessa crise, tipo, e agora? O que eu faço, né? A minha atividade principal depende da interação com pessoas, né? Então a gente fica um pouco nessa coisa assim, tá, e agora, né? O que a gente faz? Então a gente acabou assim, todo mundo ficando, né, na base da missão. Uma coisa assim que foi realmente muito bom da gente poder ter uma missão que tem uma estrutura, né? Então nós temos uma estrutura aqui que já tinha para realmente receber os missionários que estão em área, né, nesses lugares isolados, vai passar um tempo na cidade, então tem uma casinha para eles poderem ficar. E aí acabou que a gente lotou, né, todas as casas que tinham disponíveis. Então a gente acabou ficando dentro de um terreno, né, da missão, com todas essas famílias missionárias. Então são quase 12 famílias, são quase 40 pessoas dentro de um terreno. Então a gente pôde ficar aqui, né? E a gente tem lutado com essa questão assim, quando que a gente vai poder voltar? E também as questões assim que a gente muitas vezes se surpreende com essas questões assim do quanto se gasta na cidade, né? Então, às vezes a gente está lá isolado. Nós temos certos gastos grandes com parte de transporte. Nosso transporte é por aviação, né? Então a parte do transporte ele é caro, né, pra gente. Mas também quando a gente está lá na aldeia, a gente não gasta quase nada, né? Então a gente entrou com a comida lá e lá a gente fica... Eu entro com 50, 60 reais na carteira e continuo com esses 60 reais quando eu saio depois de 4 meses. É uma maravilha. Então, quando você está na cidade, você se vê assim, com gastos e coisas, né? Então, você tem que começar a se ajustar em algumas coisas. Então, a gente vai tendo algumas coisas assim que é uma nova realidade, né? Acho que uma dificuldade que a gente percebeu também nesse tempo bem de pandemia e que foi legal perceber isso, é que a gente tem visto que
nós missionários hoje acabamos ficando muito distante da realidade da igreja brasileira. E não só de realidade, mas acabou se tornando algo muito que o pessoal colocou assim bem separado, aquele pedestal e tal, e não somos mais reais, né? Então, esse tempo aqui está sendo muito legal para a gente mostrar para o pessoal que missionários são reais, têm suas falhas, suas dificuldades, suas batalhas, e a gente está tentando mostrar isso no nosso canal também, de tipo, não encare o missionário como aquele super-herói que está sempre bem, que não tem altos e baixos, está todo mundo sofrendo junto nessa quarentena. Então, essa interação com as igrejas tem sido legal por isso, para a gente mostrar que nós temos uma vida real, uma família real, e um dia, quem sabe, muitas pessoas podem se tornar missionários vendo uma realidade mais próxima, né? O que a gente achou bem interessante, isso foi até tema de uma das nossas primeiras, nossos informativos, né, logo que começou a pandemia, é de que no final das contas, praticamente todo mundo teve um pouquinho da experiência do missionário, porque nós lá estamos isolados, né? E a gente faz compra de mês ou 2 meses e a gente coloca tudo dentro de casa e é com aquilo que a gente vai viver, né? E a gente acaba tendo que assim, se programar em fazer uma compra de supermercado maior e estocar em casa e ficar isolado. Sem ter contato com as pessoas não que a poder gente ir na ama, igreja, né? A gente não pode ir na nossa igreja. Então, de uma certa forma, as pessoas da igreja acabaram experimentando um pouco do que é a realidade missionária. E talvez você esteja em casa e fale assim, bom, continuo vivo, eu estou aqui, eu pude assim descobrir novas formas de fazer isso, aquilo. Então, talvez você poderia ter sido um missionário ou ser um missionário e você nem sabia. Então, é algo assim possível, né? É algo possível. Então, de uma certa forma, a gente não saiu muito da nossa rotina. A gente quase que continuou nossa vida lá do interior, né? Só que aqui no contexto de cidade, a única diferença que foi muito boa, de uma certa forma, foi a internet, né? Lá a gente não tem, aqui a gente tem. E a gente pôde entrar em contato com pessoas e poder se expor um pouquinho mais, né? A parte da nossa família, né? Da nossa vida familiar, a gente conseguiu expor um pouquinho mais para ser conhecido, tentar abençoar pessoas assim. Estão abençoando, com certeza. Ó, a Rebeca mandou mensagens aqui, o Paulo Nogueira, o Marcílio mandou aqui as saudações também. Então, muita gente aqui participando com a gente. Mais uma pergunta aqui que eu separei e no finalzinho a gente guarda um tempo para ler mais alguns comentários. Olha lá, a Rebeca dizendo que está sendo muito boa a live e tudo mais. Sérgio, pais e professores que desejam, então, priorizar ou iniciar o ensino de missões agora em casa, por exemplo. O que vocês diriam? Qual é o preparo? Onde buscar mais informações? Que materiais que vocês aconselhariam seguir nesse sentido? Eu acho que, primeiro, assim, se inteirar nas questões, assim, quais são os missionários, de modo de prioridade, os missionários que a sua igreja já trabalha. Muitas vezes a gente nem sabe. Então, se aproximar deles, né? Se aproximar em prioridade, assim, daqueles que a sua igreja, muitas vezes, infelizmente, apoia. assim, muitas famílias, assim, aquela fotinho no mural, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de poder ter contato. Grande parte das famílias missionárias estão em alguma cidade, acabaram ficando ou voltaram para suas cidades e estão em contato, podendo realmente responder, né? Então, aproveitar esse momento para a gente poder entrar em contato e realmente saber das notícias assim, de primeira mão, né? Realmente se inteirar das necessidades e de quem é e coletar essas informações. Não são coisas complicadas, não adianta querer fazer uma coisa complexa, complicada. Fácil realmente trivial, né? De você apresentar, pegar uma exato. notícia, escolher uma família, talvez por mês, por semana, orar com as crianças, dar algumas informações, e aí a gente pode dar alguma informação do local que eles estão. E, se possível, manda alguma coisa para a família. Uma cartinha, um desenho,
um videozinho, algo para dizer, estamos lembrando de você. Isso para as crianças é muito legal, porque elas veem que é uma coisa prática, uma coisa real, né? Não fica só no campo das ideias. Então, acho que para começar, dá para fazer uma coisa bem simples. Se você quer aprofundar, então leia biografias missionárias. Se você já tem filhos mais velhos, leia biografias missionárias. Hoje, se você pegar essas editoras cristãs, tem muito livro bom. Muito livro bom mesmo. Que você pode começar aí de William Carey, Jim Elliot, tantos missionários aí e brasileiros também, né? Infelizmente, nós brasileiros somos muito ruins de registro. E aí eu digo aí da classe de missionários, né? Os missionários não registram o que eles viveram. Então, passa a geração e a gente não tem histórias brasileiras boas, bem escritas Bem sobre contadas, missões. né? Mas em inglês, de missionários americanos e outros, né, a gente tem bastante coisa. Então, comece a ler com seus filhos sobre isso e busque materiais, histórias missionárias da PEC. A gente descobriu até que tem um canal no YouTube que chama O Mundo Não Era Digno, alguma coisa assim, que eles têm desenhinhos de histórias missionárias, entendeu? Então, é uma forma bem Legal. interativa que chama a atenção das crianças, para realmente ter alguma coisa mais atrativa para elas, né? Muito bom. A Márcia deixou um comentário aqui, ó. Não sei se vocês conhecem. O bom da internet é que eu posso ver essa família querida, muito bem ver os netos recebendo esse ensino. Legal. A Ive, Luciana, muito edificante a live. Que legal te encontrar aqui. Mamãe por vocação, escreveu também. Obrigado pela participação. Essa é uma Pessoal, mamãe de 4 filhos também que a gente tem acompanhado aí. tá meio na moda ter 4 filhos, ou eu que tô meio por fora Então, dessa... na verdade, acho que é é quase um padrão bíblico, porque a Bíblia fala crescer e multiplicar, né? 2 tem que virar 4, então é quase um padrão já. Beleza, vou anotar isso aí, hein? Lição de casa. Se você manter essa tacada de 2, bota mais uma só. Então, tem esse ponto também, né? Pode ser que venham mais 2 aí, mais 2, sei lá, do jeito que estão as coisas. Olha, estamos chegando quase no fim da live. Luiz, falta 2, tá certo. Estamos quase chegando no fim da live, gente. Muito legal bater esse papo com vocês. Sérgio, muito legal te rever, te reencontrar, conversar mais Posso com dar um você. spoiler aqui, Muito Serginho? joia. Claro, claro. A gente, pensando nessa falta de materiais sobre missões e como a gente ama histórias missionárias, a gente está criando um curso e a nossa ideia aí para o ano que vem Que de legal. biografias missionárias, de acompanhar com as crianças. E daí é um curso para família, não seria só para crianças, para família. Entendi, legal. De cada mês lançar um missionário com atividades, com todas as informações, com vídeos. E aí a gente encaminhando o ano inteiro, cada lugar, cada continente, com biografias. Então a nossa ideia é realmente produzir isso, porque a gente sente falta, tanto nas igrejas como nas famílias. Então, se Deus quiser e abençoar aí, a gente vai estar produzindo esses materiais futuramente. Muito bom. Avisem a gente aqui para a gente também ir compartilhando esses materiais, esse curso, quando vocês lançarem, a gente fazer parte disso. E também queria dar uma outra dica no nosso canal do YouTube. A gente vai iniciar uma semana missionária, então já começamos publicando músicas que você pode cantar sobre missões. Então, minha mãe e meu pai gravaram com violão, gravaram em casa. Eu editei, coloquei lá no YouTube. Já tem uma música lá, que é aquela Posso Ser um Missionáriozinho, se não me engano é da PEC também. E agora a gente vai lançar outra música amanhã, que é aquela Pare e Vou Contar-lhe. Tá muito legal também. Eu sou, enfim, suspeitíssimo para falar, mas eu acho que é a melhor dupla musical da internet, na categoria. Bom, essa Então, parte fica contigo, porque a gente aqui com parte de música não vai pra nada aqui. tá certo. Olha só, amei a ideia, a Rebeca, a Micaela tá aguardando o curso também, a Daniele também comemorando. Então, pronto, spoiler dado. Gente, aguardem aí, curso chegando. Você disse, né? Talvez lançando aí no ano que vem, Nathalie? Vamos ficar ligado na página ano aí. que vem. Deixa eu já dar uma ideia também. A gente tem o nosso material gratuito. Quem quiser, é só entrar agora no Jungle School. Tá lá um botãozinho materiais. Você baixa, é o material sobre a vida do Charles Studd. Se você não tem o material da PEG que dá para contar a história, você acha na internet qualquer resumo sobre a história dele ou compra uma biografia. E aí a gente tem toda uma apostila de atividades para criança de 2 a 4 anos e outra para crianças acima de 4 anos que já estão naquela pré-alfabetização. Tem atividades sobre a história todinha deles, é um material muito fácil de trabalhar, prontinho, mastigadinho, é só usar. Em casa ou na igreja. E gratuito também, é só baixar lá. Um PDF para baixar, né? Muito bom. Então,
Eu queria que vocês agora, para a gente finalizar nosso papo, dissessem para a gente como conhecer mais do trabalho de vocês, os perfis, as redes sociais, contato, site e etc. Bom, acho que o perfil seria o Django School, mas eu já vou avisando que a gente não coloca muitas notícias sobre o ministério lá. É Tá. sobre Uhum. ensino e família cristã, dicas e tal. Se você quer conhecer notícias sobre o ministério, essa semana ainda eu vou abrir lá um post falando sobre uma caixinha que a gente vai ter numa página nossa para você registrar o seu e-mail. E aí você só vai receber nossas notícias por e-mail, porque a gente não divulga em redes sociais. Então, todas as nossas cartinhas circulares, as notícias mais trashes aí que a gente tem do Ministério, a gente manda somente por e-mail e a gente está abrindo um canal no Telegram. Então, se você tiver Legal. interesse, entre em contato com a gente aí. Assim que eu abrir o post, você pode cadastrar o teu e-mail, você vai entrar na nossa lista, confirma lá e aí você vai começar a receber nossas notícias. Lembrar de salvar o contato, que é contato@natrilhadomestre.com. Era bom salvar na lista, né, de contatos para você não receber então na caixa de spam ou alguma coisa assim. A gente está começando uma nova forma de mandar os nossos e-mails, que a gente mandava de forma bem artesanal, vamos colocar assim. E a gente está tentando, assim, algumas pessoas têm ajudado a gente, então a gente está implementando um novo sistema. Então isso está caminhando, então precisa cadastrar aí o e-mail para poder receber. O pessoal perguntou aí também, o canal do YouTube é o mesmo nome, Django School, você pode procurar lá, já tem um monte de vídeo aí de dicas Django School práticas, BR, né? de materiais, de coisas que a gente faz aí. Tem até a Laila agora que acabou de estrear o vídeo hoje da Laila tomando ponto em casa. Para quem quiser mostrar pro seu filho, se ele tá sem coragem, você vai ver uma menina de 5 anos tomando ponto sem cair uma lágrima. Então, tá lá, um videozinho. Se você quiser mostrar pro seu pai também, sem coragem de assistir, né? No caso, eu. Perguntaram Eu vou se a gente deixar, mora então. na Meva aí, a gente está na Meva, a gente não mora na Meva. Certo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você está no YouTube, se você está no IGTV também, é só clicar no perfil do Django School BR, lá você vai ter ali onde fica a biografia, né? Tem um link que você tem todos os canais aqui. Eu estou vendo que no site, né, de vocês, tem lá os materiais, indicações de livro, o canal no YouTube, oferta missionária, o Facebook, tudo reunido aqui no site que eu vou deixar na descrição. Pessoal, muito obrigado a vocês que estão com a gente aqui online, nessa live, mais essa live. Para mim foi super especial e eu tenho certeza que para vocês também, um conteúdo que vai edificar a família de vocês. E, poxa, super legal, Sérgio, Nathalie, conversar com vocês esse tempo. Eu quero agradecer demais. Vocês são um casal que são um exemplo, são uma inspiração e trazendo aí essas dicas, esse encorajamento para nós, pais. Especialmente trazemos o ensino sobre missões para as crianças. Essas dicas foi um tempo muito legal. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a você também, Serginho. Pelo convite. Muito jóia o convite aí. A gente não é muito das lives, mas forçou a gente estar aqui. Isso realmente forçou no bom sentido, né? Da gente estar aqui, poder fazer isso, realmente a gente espera poder ser bênção, né? E que mais famílias possam se interessar por esse assunto. Realmente é algo que a gente deseja e que a gente tem investido aí nosso tempo nisso. Que Deus abençoe o seu ministério também, né? Que tem sido muito jóia. Amém, amém. Deus abençoe muito vocês, viu, gente? Foi incrível, valeu. Valeu. Até mais. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.